Espaço agora para o debate. Passos Coelho garante que a reforma do Estado vai avançar e quer cortar 4 mil milhões de euros na despesa pública até fevereiro. Afinal, de onde é que vem este valor e por que razão é que ele aparece? Boa tarde a todos. Torna-se fundamental fazer a reforma do Estado. Nós há muito tempo que dizemos, e o Conselho de Finanças Públicas, ainda no relatório que entregou esta semana no Parlamento, confirma que é impossível obter o equilíbrio nas contas públicas mais pela via da receita. A asfixia fiscal está a atingir as pessoas, as famílias, as empresas, pelo que é impossível que esse equilíbrio seja alcançado pela via da receita. Sendo assim, temos que ir pelo outro lado, pela via da despesa. Nos últimos 2 anos, já começado pelo governo anterior e continuado por este governo, houve cortes muito fortes na despesa. Mais de 10 mil milhões. E, portanto, podemos afirmar que muita daquela despesa que era mais fácil de cortar já aconteceu. Foram 10 mil milhões em 2 anos, como digo, começado pelo governo anterior e continuado por este. Mas é preciso fazer um esforço suplementar, nomeadamente porque é necessário baixar o déficit dos 4,5 que esperamos ser alcançado no próximo ano para 2,5 no ano seguinte. E por isso, se nós não queremos chegar 2 a 1 ano, estarmos a discutir um novo aumento de impostos para que esse equilíbrio seja alcançado para os 2,5, é bom repensar já onde é que nós vamos cortar aquilo que é necessário na despesa para atingir esse valor. E como é que chegaram a este valor? 4 mil milhões? Porque é que não são 2 mil milhões ou 5 mil? Porque 2% do PIB ultrapassa os 3.400, 3.500 milhões de euros e é preciso, para além disso, porque temos via inflação, pequena que seja, é preciso, portanto, cortar sempre um pouco mais do que aquilo que é o valor que fosse cortado hoje, para que esse valor dos 2% do PIB possa ocorrer em 2014. Ora bem, aquilo que nós dizemos é que estes cortes, porque já vai para além daquilo que tem sido, que são cumulativos, portanto, para além daquilo que tem ocorrido nos últimos 2 anos, deviam merecer um acordo alargado. Porquê? Porque entendemos que estes cortes, esta redução que tem que ser feita e que está acordada com a Troika e que vai ser apresentada até fevereiro, devem ser cortes que não podem variar de acordo com as maiorias conjunturais. Estamos agora com uma maioria absoluta, mas em democracia as maiorias não se perpetuam no tempo e há de haver um momento em que essa maioria é alterada. E estas reformas, porque já vai para além daquilo que vamos dizer que é mais superficial, já vai mais a fundo, deve merecer um consenso alargado. E daí acharmos que a responsabilidade do Partido Socialista, que como nós partilha responsabilidades da assinatura do memorando de entendimento, que como nós assume que o equilíbrio nas contas públicas é uma meta que tem que ser alcançada, que a redução da dívida pública é algo que tem que ocorrer, devia ele próprio participar neste processo. Só para dizer, nós não estamos sequer a pedir muito diferente daquilo que nós próprios fizemos. Eu recordo que era o governo do engenheiro Sócrates que governava o país com o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, o Dr. Pedro Passos Coelho, mas antes até a Dra. Ferreira Leite, acordaram muitas destas medidas com o Partido Socialista. Eu recordo que uma vez acordámos um aumento de impostos que levou o Dr. Passos Coelho, pouco depois de ter tomado posse, a dizer aos portugueses que estava a fazer algo diferente daquilo que tinha prometido, mas porque achava que era fundamental para o país. E depois assinámos, ainda na oposição, um memorando de entendimento e em vésperas de eleições. Até pediu desculpa. Em vésperas de eleições. Até pediu desculpa na altura. Ora bem, e assinámos um memorando de entendimento, o que pode dizer que um partido da oposição em vésperas de eleições era sempre mais simpático, entre aspas, ficar de fora. Nós achamos que era uma atitude de responsabilidade fazê-lo. Esta atitude de responsabilidade também considera que agora que será. estamos a Até pedir que ao ponto Partido é que o Partido Socialista está disponível para esta refundação do Estado Social? Bom, nós não estamos disponíveis porque aquilo de que nos fala o Sr. Deputado Duarte Pacheco é de um acordo de clandestinidade feito em setembro entre a Troika e o Governo sobre o corte de 4 mil milhões de euros. O que nós estamos de acordo e queremos fazer, continuar a fazer, é a reforma do Estado. Essa sim, não é de agora, e nós fizemos essa reforma nas instituições, na saúde, na justiça, simplificando, desburocratizando, tornando o Estado mais eficiente. E queremos continuar a fazer porque uma reforma do Estado nunca está completa. Aquilo que o Sr. Deputado Duarte Pacheco nos diz é uma espécie de travesti que significa
cortes nas pessoas e quer apresentar como reforma do Estado. O Sr. Deputado Duarte Pacheco pede ao Partido Socialista é algo que nós não podemos aceitar. O Governo já cortou nos subsídios. Lançou agora um imposto sobre os desempregados, 6%, e os casais desempregados que vão pagar o imposto 6%. Lançou o imposto sobre quem está doente, que vai ter que pagar 5%. Um imposto sobre quem morre de 50%. O Governo cortou nas pensões, o Governo cortou na saúde, o Governo extingue tribunais e dificulta o acesso dos cidadãos à justiça. E nós temos que dizer ao PSD e ao Governo que isso não é reforma do Estado, isso é uma forma de financiamento do Governo para tapar o endividamento de 30 milhões de euros por dia, que revela a incompetência e a falência então, das políticas económicas. A reforma do Estado? A reforma do Estado é, por exemplo, ela não nasce agora, mas a reforma do Estado, damos alguns exemplos que os cidadãos percebem perfeitamente. Por exemplo, na Justiça criámos julgados de paz para subtrair processos aos tribunais e proporcionar aos cidadãos ter uma justiça mais célere. Nós quisemos simplificar a vida das pessoas, criámos as lojas do cidadão, onde as pessoas tratam de tudo. Se for uma Mas o Governo quer cortar na despesa, de que forma é que isso corta na despesa? E nós cortámos na despesa, e queria lhe dizer que não, ela aumentou durante 10 anos. Porque depois de termos aplicado esta reforma, de termos extinto cerca de 1.200 lugares de chefia, de terem saído por reforma e com controle de entradas, em termos líquidos, cerca de 80 mil pessoas da administração, diminuiu-se pela primeira vez os salários, isso aliás consta nos relatórios, e portanto na saúde criaram-se unidades de cuidados continuados ou unidades de saúde familiar, o que poupou muito dinheiro aliás ao Estado e de alguma forma deu garantias de eficiência no tratamento das pessoas. Reforma do Estado é isto, é desburocratizar, simplificar, servir bem as pessoas, fazer menos despesa. Mas no aquilo fim, que o PSD, 10%, aquilo que o PSD nos propõe é o que referi, é cortes no rendimentos disponíveis das famílias. Um reformado que trabalhou a vida inteira vê agora que fez uma poupança, porque aquilo que ele descontou é uma poupança. O Governo, arbitrariamente, diz-lhe, não senhor, o senhor vai ficar sem 2 meses de salário. Esta questão não terá o nosso acordo em nenhuma circunstância, é uma questão de clandestinidade entre o Governo e a Troika resolvida em setembro. Resolvam esse problema, mas connosco não. Como é que vê estas opiniões, sendo que os técnicos da Troika já estão em Portugal para ver onde é que se pode cortar? Olha, quando ouço o PS e o PSD falar em reforma do Estado, isso não me diz nada, porque eu ouço isso há quase há 40 anos. Que sempre que algum governo, ou do PS ou do PSD, toma posse, diz que a primeira coisa que vai fazer é a reforma do Estado, estas tais reformas estruturais. Isso ouvimos falar há 40 anos. Estamos à espera do portanto, ou me PCP, dizem em concreto onde é que querem chegar, ou então, porque só assim é que nos entendemos. Ora bem, nós agora já nos começamos a entender. E eu vejo aqui dois aspectos naquilo que tem sido anunciado, enfim, pelo menos implicitamente anunciado pelo Primeiro-Ministro. Bem, desde logo, é o retomar do célebre projeto de revisão constitucional que o PSD apresentou, que foi um imenso ato falhado na legislatura anterior. Porque, no fundo, o que o PSD deixou claro com esse projeto de revisão constitucional é que marcou o início da liderança do Dr. Passos Coelho, é que queria privatizar as funções sociais do Estado. Designadamente a educação, designadamente a saúde, designadamente a segurança social. Acha que os cortes nas universidades já são um reflexo disso? São, obviamente, um reflexo disso. Agora, temos um problema que é o morando, não é? Que é o morando da Troika. Ora bem, e eu creio que este anúncio que o Governo agora faz é uma confissão do fracasso das políticas na sequência do morando. Porquê? Porque o que o Governo dizia até há pouco tempo é que era preciso cortar nas gorduras do Estado. E agora ficamos a perceber que, afinal, para o PSD, as gorduras do Estado, para o CDS, que são do Governo, ligados, as gorduras do Estado, afinal, são os direitos das pessoas. É o direito à educação, é o direito à saúde, são as prestações sociais. Portanto, para o PSD e para o CDS, podem criticar, essas é que são as gorduras do Estado. As gorduras do Estado não são as parcerias público-privadas, não é o buraco do BPN, não é o buraco do BPN, e, portanto, são os direitos das pessoas, que têm vindo a ser sucessivamente cortados. Ora bem, quando olhamos para este memorando da Troika, aquilo que era evidente,
que com as imposições que dele constam, designadamente com os juros leoninos que dele constam, e isto obviamente responsabiliza PS, PSD e CDS, que foram os partidos que apoiaram este memorando, bastava olhar para aquilo com o mínimo bom senso para perceber que aquilo era incumprível. Ou seja, aqueles encargos, os tais sacrifícios que iam ser impostos aos portugueses, que os portugueses sentem de uma forma absolutamente dramática, não é? Na pele, enfim, de centenas de milhares de famílias, com os cortes de todo o tipo, cortes não apenas no seu rendimento disponível, mas as pessoas, para além de terem muito menos dinheiro, têm de pagar tudo, não é? E, portanto, estamos a ver pessoas a ter que abdicar de cuidados de saúde que necessitam porque não têm dinheiro para isso, estamos a ver pessoas a tirar os filhos da escola porque não têm dinheiro para os manter, e, portanto, estamos a assistir a situações absolutamente dramáticas, até de cenas de coisas de carências alimentares graves por parte de muitas famílias, e o que é que verificamos? Verificamos que, apesar de tudo isso, os tais objetivos que seriam atingidos não estão a ser. E, portanto, aquilo que o Governo agora nos vem dizer é que, bom, meus amigos, para além destes sacrifícios todos, bom, agora é preciso cortar 4 mil milhões de euros. Aonde? Nos mesmos de sempre, ou seja, na saúde, na educação, na segurança social, ou seja, provocando um retrocesso social inimaginável. Já vamos falar de como é que vê tudo isto e também concorda que é com esse objetivo de fazer uma revisão constitucional. O Governo, o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças já disseram que é possível reformular o Estado Social sem fazer essa revisão. Eu queria, desde logo, avançar com duas notas. Em primeiro lugar, é absolutamente inaceitável que seja Marcos Mendes que nos venha anunciar, numa altura em que estamos a discutir o orçamento do Estado, ou seja, a estratégia, portanto, a política financeira do Estado para o próximo ano, que venha uma pessoa que não é do Governo anunciar que é preciso cortar, ou está decidido cortar, porque os senhores do FMI estão cá a negociar, um corte de 4 mil milhões. A seguir veio a Ministra da Justiça, creio que escapando-lhe a boca para a verdade, dizer que, bem, 500 mil, já sabemos que é para a Justiça, para a Administração Interna e para a Defesa. Portanto, e depois vem então o Primeiro-Ministro assumir que haverá esse corte dos 4 mil milhões, sendo que 3.500 milhões serão para a saúde, a educação e a segurança social. No meio de tudo isto, ouvimos muitos senhores dando opinião sobre como esse corte deveria ser feito. Ouvimos até dizer que há que privatizar centros de saúde, há que privatizar a educação, há que privatizar a segurança social. Ou seja, o que o Governo aqui vem assumir, chamando-lhe de refundação do Estado, não é bem reforma, porque o primeiro adjetivo que aparece é a refundação do Estado, seja lá o que isso for. O que já percebemos é que refundação é igual a cortes, porque toda esta questão aparece quando se fala nos cortes acrescidos de 4 mil milhões, porque estamos a falar em 4 mil milhões para além do orçamento do Estado. E é preciso que os portugueses percebam que estes 4 mil milhões são para além dos cortes que vão ter nos subsídios de férias, nos cortes que vão ter os desempregados, os doentes, até no subsídio por morte, como bem se tem evidenciado nestas discussões já na especialidade do orçamento do Estado. E, portanto, o que nós dizemos é que o que o país não suporta é pagar estes juros. Estes juros o país não suporta pagar. O país tem condições para manter um Estado Social que responda, à luz daquilo que são os preceitos da Constituição, que responda às pessoas e que lhe garanta proteções e direitos constitucionalmente consagrados, como o direito à saúde pública, como o direito à educação pública, como o direito a uma segurança social universal e solidária nos termos em que a temos hoje. E nós consideramos que há dinheiro para manter este figurino de Estado Social. O que não há dinheiro é para pagar, de facto, estes juros que nos vão levar à desgraça, porque não estamos a pagar dívida. As pessoas até podiam entender estes sacrifícios e, portanto, o ano passado cortaram-se 10 mil milhões em despesa pública. Este ano, mais dinheiro em despesa pública e mais os 4 mil milhões. Mas se disto decorresse a satisfação de compromissos, ainda podia ser entendível. O Bloco de Esquerda considera que não é por esta via, mas o comum dos portugueses ainda podia entender. A verdade é que nem estamos a pagar nenhuma dívida pública,
nós estamos a amortizar a dívida, o que estamos a fazer é pagar juros que o país não suporta. E esta é a grande diferença, digamos que é a diferença basilar entre a política do Governo e as propostas do Bloco de Esquerda. Eduardo Pacheco, por que razão esta discussão nesta altura? Na altura em que se discute o orçamento na especialidade, pode dizer que está também relacionado, não é? E com orçamentos futuros, mas porquê agora? Porque há críticas, por exemplo, também do PCP, de que querem desviar a atenção, dizem, da brutalidade do orçamento para 2013. Permita-me só dois comentários breves. Muito bem. Primeiro, aquilo que dizia há pouco o Sr. Deputado José Junqueiro, com a despesa dos últimos anos. A verdade é que a despesa foi sempre subindo. Pode ter havido essa boa intenção dos governos anteriores, mas a realidade é que a despesa foi sempre subindo e ultrapassou os 50% do PIB. E, portanto, as boas intenções Mas não foi com prestações sociais. Nos resultados. Nem foi de educação, E a nem de receita saúde. também. O que eu dizia, portanto, a receita também despesa diminuiu. subiu. E a despesa subiu, E a receita como diminuiu. contrapartida, fez com que os impostos fossem sempre agravados, ano após ano, como continua a ser. Com BPM. E ao agravando os impostos, as pessoas estão sufocadas e, para além disso, com a incapacidade, se quer já de aumentar impostos, com déficits reais, Mas se as pessoas sempre estão muito sufocadas, crescidos. como é que é possível custar mais 4 mil milhões? E precisamente como os impostos já não chegavam, recorrendo a déficits que são, na prática, dívida futura. E, portanto, aquilo que hoje temos a colocar a questão é, de uma forma pragmática, não estamos aqui a falar na estratosfera, é, se nós não queremos pagar mais impostos, se não é possível continuar com déficits sucessivos, porque quem nos empresta, nem institucionalmente, nem nos mercados, já se escolheu para nos emprestar dinheiro. Temos que olhar então para a despesa e temos que a cortar. Aqui temos, olhando para a proposta do Bloco de Esquerda, uma questão que é dizer, ok, em vez de cortarem nessas áreas, vamos reduzir os juros. Por exemplo, é uma proposta que está em cima da mesa, a que nós respondemos. Nós temos credibilidade que tinha sido perdida, e a credibilidade não é dizer aos nossos credores que nós não pagamos. Então, para que é que Nós serve a temos que credibilidade? cumprir. O que não significa Ninguém está a dizer renegociar. não pagamos. Ainda hoje o Qual é a vantagem CDS da admitiu credibilidade? essa possibilidade, Mas não é? era aí que eu ia dizer. O que não significa Então, hoje, renegociar. João Almeida A taxa de admitiu juro, essa a taxa de possibilidade. juro do memorando da Troika, primeiro na casa dos 3 e tal por cento, 3,5%, era muito mais baixa do que aquela que estava a ser conseguida nos mercados há 1 ano e meio atrás. Estava nos 7, 8, 10%. A taxa de juros que o BCE empresta 7, 8, para 10%, os bancos e que foi aquela comerciais é que bem foi mais baixa, acordada como pelo sabe. governo anterior. Ponto final. A seguir, já foi revista. Quando se reviu para a Grécia, reviram também para nós. E, portanto, beneficiámos dessa redução. Agora, eu penso que a própria Troika tem que fazer a avaliação dos resultados que vamos alcançar, visto que a própria Troika reconhece que nós cumprimos integralmente Mas não terá aquilo que ser o que nós estamos Governo a a fazer. avançar com essa intenção? Repare, o pior que pode acontecer para a nossa credibilidade é sermos nós os primeiros a colocar essa questão em cima da mesa. Na praça pública, nomeadamente. Viu-se aquilo que nós conseguimos, graças ao ganho de credibilidade, para que a meta deste ano fosse deslizada 1 ano. Os 4,5 que era para ser este ano, A questão passou é para o que quando próximo um cidadão ano. normal Tenho quer a dúvida que se nós discutir o começássemos a exigir spread com isso um banco, é há o muitos cidadão anos, que vai falar com o banco, não é o banco que lhe vai dizer, olha, quero pagar menos. mas também não se sabe todas as conversas que decorrem ao longo das avaliações. O SES, A não questão, é? Diz que é urgente não se renegociar sabe tudo já. aquilo que está A a ser oposição toda negociado. fala nisso. Agora, o que nós sabemos é que essa reavaliação, essa atualização, nomeadamente em termos de juros, ocorreu. Quando foi a redução para a Grécia, nós beneficiámos. Segundo, temos já um deslizamento do prazo com mais 1 ano. Terceira situação. Porquê agora? Que era aí que eu queria Vamos só chegar. ouvir então, A terceira Benefícios disso situação. é que nós não vemos. Nós vamos ter já na próxima semana o início da 6ª avaliação. E em fevereiro, para que seja incorporado no DEL, o documento que orienta a despesa pública, que tem que ser apresentado no Parlamento em abril, a qual estipula as regras da política orçamental para o ano seguinte, tem que ficar claro, desde logo, como é que nós vamos caminhar para o déficit de 2,5%. Antecipar a estratégia Ora bem, orçamental. se a estratégia orçamental é apresentada Essa é aqui em abril fantástica, claro. e já vai ter que ser conversada com a Troika em fevereiro, a menos que seja feita de uma forma clandestina e sem que seja discutida na praça pública, é este o momento para que essa discussão ocorra.
Ninguém está a ser pensar que ela clandestino. seja feita de um dia para o outro, numa semana. Nem ninguém deseja que essa estratégia se desenvolva sem uma ampla participação dos partidos políticos, dos parceiros sociais, Mas da o própria Primeiro-Ministro já sociedade. disse que a discussão se fará e que a reforma avançará sem o E esperamos que apoio participem. do Agora, Partido não Socialista. pode haver a inviabilização desta estratégia. Tomei boas notas do que disse o Sr. Primeiro-Ministro e disse o que disse o Sr. Deputado Pacheco, e para também sublinhar o seguinte: esse DEO que referiu, documento de estratégia orçamental, é também um documento de clandestinidade celebrado entre o Governo e a Troika nas costas de todos os partidos políticos e de todos os portugueses e sem informação devida até ao Sr. Presidente da República. Segunda nota. A questão não se queixa muito. a questão do endividamento, o Governo encontrou um endividamento que corresponde a 94% do PIB e sabe que o endividamento sobe para mais de 120% do PIB, as previsões a cerca de Basta 130%. que entre o empréstimo da Sei Troika. porquê, Então. sei porque é um falhanço da política do Governo. Terceira questão, Vamos falar todas verdade. as pessoas Basta entrar o precisam de empréstimo saber. da Troika para o nível de O endividamento PSD subir. é um Já partido estava resignado, foge da Europa, apenas passa umas férias curtas junto à Sra. Merkel, mas foge de toda a Europa, e quer convencer as pessoas de que isto se resolve pelo corte de salários. Já toda a Europa diz, até o próprio FMI diz, aquilo que, aliás, o Partido Socialista e outros partidos reafirmam há muito tempo, é que isto vai lá pelo lado do crescimento e do emprego, por mais tempo e com juros mais baixos. O Primeiro-Ministro não é bem ele, quer dizer, o Ministro das Finanças é uma pessoa que tem uma obsessão intelectual e isso em medicina é algo que está dentro das pessoas, uma patologia, algo que as pessoas não conseguem expulsar do seu interior. E, portanto, o Ministro das Finanças julga que é um redentor. E o Ministro das Finanças é um dos muitos funcionários que existem em Bruxelas e um incompetente que está a levar o país a este caos. E o caos é o de ter visto o país apenas pelo lado da carteira das pessoas, indo às poupanças das pessoas, aos salários, às reformas, à doença, ao desemprego. Não, Sr. Deputado. O problema do país não se resolve com estes cortes na despesa. O problema do país resolve-se com mais tempo, com menos juros e com investimento para dar oportunidade. E propostas. Porquê é que o Governo não aceita a proposta do Partido Socialista de mobilizar uma parte significativa do resgate que não foi utilizado pela banca de 7,5 mil milhões de euros e faz entrar isso na tesouraria das empresas e no tecido económico para alavancar as exportações? Estamos a pagar 250 milhões de juros por um dinheiro que não utilizamos. Porquê é que o Governo recusa a proposta do Partido Socialista em mobilizar 3 mil milhões de euros do CREN para a reabilitação, para a regeneração, para dar estímulos às economias locais? António Filipe, Porque acha que é só para temos dizer que o ouvir seguinte, também sei que não temos tempo, mas é só para dizer o seguinte: eu estarei aqui uma tarde inteira a enunciar as propostas que o Partido Socialista faz e que o Governo rejeita. O Partido que é Socialista para o também Governo, esteve que é no para o Governo Governo e a situação do país. Eu peço desculpa, nós estivemos no Governo, tivemos uma avaliação dos portugueses e estamos a fazer aquilo que devemos fazer. É apresentar na oposição propostas alternativas. E, portanto, esse saco do passado, como já se deu conta, é um saco que já deu o que tinha a dar. As PPPs também podemos falar sobre elas, onde os senhores inscreveram mais do que o ano passado e mais 10 milhões este ano. Mas não se esqueçam da scudo financeira que criaram, que foi ter mobilizado os fundos da banca, não é? Dos reformados, e contraíram um empréstimo ad eternum para estarmos a pagar 500 milhões de euros por ano. Está a juntar agora. As pessoas do governo anterior também José Junqueiro poderia estar aqui a falar a tarde toda, porque nós já sabemos, quer o PS, quer o PSD, quando estão na oposição têm sempre soluções para tudo. Mas eu creio que, vamos lá ver, há pouco Há aqui uma fuga à frente. falava em sermos pragmáticos, porque Agora o vou argumento apontar as soluções do PCP. o argumento do PSD seguramente seriam melhores. Mas Mas quais são? O argumento que tem sido dado é o que não há dinheiro. É um argumento pragmático, não há dinheiro. Claro, dinheiro. E quando foi assinado o memorando da Troika, dizia-se, bem, temos que fazer isto porque daqui a umas poucas semanas não havia dinheiro para salários. Então vamos ver, Vamos ver para onde é que o dinheiro fugiu.
porque este problema começou a colocar-se depois da grande crise financeira de 2008 e, mais concretamente, a partir de 2010. Ou seja, o dinheiro escoou-se. Bom, então vamos ver, mas o dinheiro foi para onde? O quê? Houve aumentos da função pública? Não. Há 10 anos, praticamente, os funcionários públicos não são aumentados. Bem, agora viram os salários nos últimos anos, então sabemos o que aconteceu. Foram as despesas com a educação, com a saúde, com prestações sociais? Não foram, seguramente. Agora, provavelmente seguramente. Foram para o BPN, para o buraco do BPN, 6 mil milhões. 3.000. Bom, ou seja, aquilo que agora se diz que é preciso cortar nas funções sociais do Estado, será basicamente o equivalente ao que foi pelo cano abaixo, pelo buraco do BPN. Mas a questão é possível cortar isso ou não? O dinheiro, e aí não houve problema. Saúde, ou seja, quando nos disseram assim, bem, nós daqui a umas semanas não temos dinheiro para salários, podiam ter dito, olha, nós daqui a umas semanas não temos dinheiro para o buraco do BPN. Mas não disseram isso. Podiam dizer, bem, se nós temos que acionar o Morante, senão depois não temos dinheiro para pagar estas parcerias público-privadas que andámos aí a criar. Não. O que se fez foi a chantagem sobre as pessoas, intimidando as pessoas, dizer, onde falta dinheiro é para os salários. E agora o que é que se diz? Onde temos que cortar? Bem, não temos que cortar nessas coisas. Não temos que cortar em benefícios fiscais ilegítimos. Não temos que impedir fugas de capitais. Bom, aquilo que se diz às pessoas é, olha, temos que cortar onde vos dói, temos que cortar nas funções sociais. Mas eu pergunto-lhe, do Estado. não coloca em causa os direitos sociais, os direitos constitucionais das pessoas do acesso à saúde e à educação, fazendo cortes nessas áreas? Como é evidente, eu acho que estamos perante aquilo, a ameaça com que os portugueses estão confrontados, aí por diante estas intenções do Primeiro-Ministro e do Governo, é um retrocesso civilizacional gravíssimo. É a perspectiva de um empobrecimento que há muitos anos os portugueses não imaginariam que fosse possível. As pessoas hoje têm todas as razões para estar preocupadas. Se fôssemos por este caminho, eu creio que os portugueses terão energias suficientes para impedir que se vá por este caminho, mas lutando contra estas medidas e contra este governo, mas a perspectiva é de que as pessoas hoje pensarem que os seus filhos vão viver muito pior do que aquilo que as pessoas vivem hoje e do que viviam há 10 anos atrás. É um retrocesso civilizacional gravíssimo. E ainda por cima, o que nós vemos é que isto não é um fenómeno mundial. O que vemos é que a nível da União Europeia, devido às políticas que têm vindo a ser implementadas, designadamente a partir da moeda única, e com os critérios de convergência que foram estabelecidos, enquanto que está a haver noutras zonas do mundo, designadamente nos países emergentes, as pessoas a melhorarem as suas condições de vida e o seu nível de vida, nós estamos a assistir a uma gravíssima retração, um retrocesso civilizacional na Europa, na União Europeia e particularmente na zona euro. Mariana Rebeca, como é que vê os cortes anunciados em determinados setores? E pergunto-lhe também, nesta coincidência, numa altura destas, a visita de Angela Merkel a Lisboa. Bem, em relação aos cortes, eu creio que as pessoas, os portugueses e as portuguesas já estão a perceber que este corte adicional dos 4 mil milhões e que depois para saúde, educação e segurança social serão 3.500 milhões, são exatamente aquilo que se desbaratou no BPN. E, portanto, nenhum país consegue modernizar-se, nenhum país consegue avançar. Portugal não consegue vencer os seus problemas do déficit e da dívida se continuar a insistir nestas políticas de empobrecimento. Porque toda a gente percebe, qualquer cidadão comum percebe que uma economia que não cresce não é geradora de emprego. E a nossa economia não está a crescer. E o Governo não faz a mais pálida ideia de como vai resolver o problema do crescimento económico, sem o qual não há nenhuma possibilidade da criação de emprego e, portanto, o desemprego vai e a própria sustentabilidade da segurança social fica aqui em causa. As questões da segurança social que dariam debate, não é? Porque de facto o Governo escondeu um imenso buraco que agora surgiu do nada, porque no orçamento passado a saúde financeira da segurança social estava basicamente bem. O buraco da segurança social decorre de uma situação em que só se corta na despesa, mas também a receita baixou, porque de facto a receita só pode baixar, porque com políticas regressivas, nomeadamente as receitas dos impostos e também para a segurança social, vão baixar. E portanto este é o caminho do desastre. E eu continuo a reafirmar que há dinheiro para garantir
um Estado social nos moldes que o temos tido. E não queremos um Estado social, como dizia o Bloco de Esquerda, o líder do Bloco de Esquerda, um Estado social pigmeu, porque é exatamente isto que este governo do PSD e do CDS nos querem oferecer. Agora, o que não há dinheiro, isso não há mesmo dinheiro, é para pagar mais BPMs, mais parcerias público-privadas e estes juros especulativos. É preciso renegociar a dívida. E acha que Portugal poderia aproveitar a presença de Angela Merkel agora para... Esta visita relâmpago, como que fugindo de qualquer coisa, é muito clandestina. Nós não percebemos muito bem o que é que Angela Merkel irá dizer ao Primeiro-Ministro, irá dizer a Cavaco Silva. Naturalmente, ele ia dar uma palmadinha nas costas, dizendo que estão no bom caminho, continuem a ser bons alunos, porque tudo vai resolver-se. O que nós já percebemos é que com estas políticas do memorando, e que de facto encabeçadas pela senhora Merkel, não é? Porque está absolutamente, é a grande dinamizadora, é a mandatária de todas estas políticas, conduziremos os países com economias mais débeis, e esse é o sinal, à desgraça. Não só Portugal, Espanha, Grécia. Eu queria também aqui dizer que, naturalmente, que os portugueses não vão deixar que estas políticas sejam implementadas. E da mesma maneira que souberam fazer recuar o governo naquilo que era uma proposta de aumento do horário de trabalho, por exemplo, naquilo que era a proposta do aumento da taxa social única, da mesma maneira que souberam enfrentar o governo, obrigando-os ao seu recuo, obrigando o governo a recuar nessas medidas, vão saber com certeza também enfrentar o governo nestas políticas regressivas que hoje unem. Este governo tem este mérito, é ter unido todas as profissões, todas as classes, todos os setores, desde os juízes ao funcionário público mais baixo. Não teve uma situação explosiva em Portugal? Por exemplo, agora para a vinda da chanceler, há vários protestos marcados. Os protestos em democracia são legítimos e, portanto, temos que os respeitar, cumprindo todas as regras, da democracia, portanto, nada a registrar. É uma visita que se insere nas relações bilaterais entre os dois países, e relações amigas entre os países. Há de vir a chanceler e há de vir líderes europeus a Portugal, e o Primeiro-Ministro português e o Presidente da República, onde se vai se deslocar. Temos que encontrar isto como a normalidade das relações entre os países. Mas já agora só dizer isto em relação às questões que a senhora Mariana Ibeca colocou, que tem a ver com o seguinte, é que, e aqui porventura podemos divergir, é que nós entendemos que é preciso o equilíbrio das contas públicas para retomarmos uma trajetória de crescimento. Porquê? Aquilo que nós reparamos nos últimos 10 anos, para abranger até governos diferentes, é que a despesa pública foi aumentando todos os anos, o déficit agravou-se, mas se nós chegarmos ao fim com um crescimento médio durante uma década de 0,3, um crescimento miserável. E, portanto, conclui-se que não é por fazer mais despesa pública que de repente fez começar a crescer. Ora bem, temos que nos voltar a ficar dentro das contas equilibradas para poder baixar a carga fiscal e assim as empresas terem condições para investir. E já agora, neste orçamento, só para dar 2 exemplos, neste orçamento há algumas preocupações sociais bem evidentes. Por exemplo, quando, apesar de todas estas dificuldades, as pensões mais baixas são aumentadas. Enquanto, por exemplo, no governo anterior até tinha congelado. E isso abrange 1.200.000 contribuintes. Há 1.200.000 contribuintes que assim vão ver as suas pensões aumentadas acima da inflação esperada. Ou ainda de apoio à economia, quando se vai avançar com o IVA de caixa, por exemplo. Que é uma medida de apoio às empresas. É dizer, não é o ideal, claro que não. Se tivéssemos com um desafogo financeiro, teríamos condições muito diferentes para dar. Mas foi possível encontrar, dentro deste aperto tão grande, uma forma de olhar para os mais carenciados e também para as empresas. Estejam cá expectativas quanto à visita de Angela Merkel? Bom, as expectativas não são grandes. E, aliás, nós vemos neste debate que não se discutiu reforma do Estado, mas apenas aquilo que era a missão dos cobradores do FRAC, que estão nas finanças e na presença do Conselho de Ministros. Quanto à senhora Merkel, aquilo que gostaria de dizer era o seguinte.
Em primeiro lugar, parafraseando o antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, queria dizer que Portugal é demasiado importante para ter aqui a senhora Merkel 6 horas, não vem cá fazer favor nenhum. E em segundo lugar, eu gostaria de lhe perguntar de que é que vale a pena ser bom aluno? Em que é que isso se traduziu para Portugal? Em mais desemprego, em maior déficit, em aumento da dívida, numa vida insuportável para os portugueses. Portanto, esta obsessão do Primeiro-Ministro pela senhora Merkel e por esta vinda a Portugal da chanceler alemã, para Portugal não se traduz em coisíssima nenhuma que interfira ou modifique a vida das pessoas. Portanto, e como nota final, eu gostaria de dizer o seguinte, muito breve, a solução para o país está pelo lado do crescimento e do emprego, não está pelo lado do corte, que é um corte acéfalo em tudo aquilo que são rendimentos das pessoas. Hoje nenhum cidadão anda descansado na rua. Aliás, o Ministro das Finanças, quando aparece na televisão, as pessoas têm medo. Qualquer dia, até para as criancinhas comerem sopa, mostra-lhe a fotografia. António Filipe, vai estar nas manifestações. Jerónimo de Sousa já disse que vai estar na rua, também vai estar agora, segunda-feira, quando Merkel vier 6 horas a Lisboa. Vou estar seguramente. E, sobretudo, para manifestar o meu protesto relativamente à subserviência do governo português relativamente à senhora Merkel e às políticas que ela representa. Esta visita, eu não sei muito bem o que é que há bem fazer, sei é que esta visita vai agravar a nossa despesa pública, porque fala-se para aí em milhares de polícias mobilizados e operações por terra a marear, só para, enfim... Vai aumentar a despesa. Exatamente, seguramente que vai e vai prejudicar a segurança dos cidadãos, que as polícias fazem mais falta. Pelo menos Lisboa vai estar infernal nesse dia em termos de sítio. Agora, eu creio é que, e não é difícil de imaginar o que é que a senhora Merkel vai dizer, mais ou menos enfim traduzido para português, vai ser qualquer coisa como Portugal está muito bom caminho, estão muito bem assim, mas vão ter que fazer mais, vão ter que ter mais austeridade, o caminho é esse, e o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças são muito bons rapazes, e portanto estão no bom caminho, estão muito bem, agora deles que eu vou-me embora. E portanto é isso que vai acontecer, e o que é mais chocante, e é isso, contra isso que os portugueses têm todas as razões para se manifestar, é esta absoluta subserviência perante esta postura imperial da Alemanha, que se comporta em relação a nós quase como se Portugal fosse um protetorado e não fosse um Estado soberano há muito mais séculos do que a própria Alemanha. E isso essa atitude dos governantes portugueses é que nos choca. E é com essa opinião que terminamos hoje a parte do debate do Parlamento. Eu agradeço a presença e